estamos aqui a falar de Animus Podcast. O que Animus significa? Então, a palavra Animus significa o quê? Vontade. Animus quer dizer vontade. Neste caso, Animus Podcast significa vontade de fazer podcast. Nós temos essa vontade imensa de partilhar informações relevantes no meio social por meio das redes sociais. Teremos vários profissionais, juristas, economistas, contabilistas, sociólogos, enfim, todos aqueles que puderem compartilhar os seus conhecimentos científicos, empíricos, enfim. Por isso, tu és convidado para nos seguir. Inscreva-te no nosso canal, ative as notificações, siga-nos no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, em todas as redes sociais nós estaremos lá para podermos partilhar todos os nossos programas onde serão convidados pessoas que têm muito conhecimento para compartilhar. Então, é seguro dizer que Animus Podcast venha a ser o cantinho do povo, ou ainda, para ser um pouquinho mais usado, a voz do povo. E qual é o objetivo deste podcast? Partilha de conhecimentos de uma forma descontraída, sem ter muito compromisso com, sei lá, o português, né? Afinar as palavras. Também não é preciso maquiagem, enfim, é um programa livre. As pessoas têm liberdade de expressão, de poder expressar tudo aquilo que sentem e pensam sobre um determinado assunto. Não só apenas quem tem muito conhecimento, até aqueles que têm pouco conhecimento. Ninguém é tão burro que não tem nada para ensinar e ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender. Sim. Já estamos a falar de um projeto, e como nós sabemos, a maior parte dos projetos, ou todo o projeto, tem as suas dificuldades. Animus Podcast começou de uma maneira já boa, tipo, já estava todos aqui com esses escutadores e tudo mais, ou teve algumas dificuldades, né? Aqueles atropelos que acontecem no início. Teve dificuldade, sim. O Animus Podcast, a princípio a gente começou com lives. A gente filmava apenas com um celular e um room light. Então, para se chegar aqui onde o Animus Podcast chegou, teve que passar assim por muitas dificuldades. Mas, como a palavra diz, Animus, e o seu significado é vontade, a gente sempre teve vontade. Tá vendo? A gente sempre teve vontade de continuar em frente. Bem, nós estamos aqui num podcast que não é realmente um podcast, não tem tema. Aliás, tem tema. Estamos aqui a apresentar o nosso podcast. Então, é como se fosse uma inauguração do nosso podcast. Mas antes desta inauguração, antes de nós chegarmos a fazer podcast, nós fazíamos alguns trabalhos. Começamos ali com fotografia. Nós aprendemos quase tudo no YouTube. Por isso é que estamos aqui para poder compartilhar algumas coisas que também aprendemos e continuamos a aprender. Consumimos muito YouTube. Então, nós fazíamos fotografia, depois passamos a fazer algumas lives. Tal como o José já disse, nós começamos com um telemóvel, fazíamos lives com um telemóvel intermediário, não muito bom, né? Fazíamos aquelas transmissões onde você vê a pessoa, parece que está a ver a pessoa, mas também não está a ver. Okay. Mas conseguias ouvir podia ouvir o som. Nós nos preocupamos muito com o som. Porque, desde sempre nós preocupamos-nos mais com o áudio do que com as imagens, porque também imagem é muito cara, né? E para poder começar é preciso ter coragem de começar. E começar às vezes obriga a pessoa a começar com o que tem. Bem, eu lembro que naquela fase em que nós começamos, aconteceu uma coisa bem interessante, é que no meio de uma live, nós a transmitir aquela coisa em direto e o telemóvel cai. E eu fiquei tipo, qual seria a minha reação naquele momento? Pois é, e a solução foi colar. Colamos o ring light para o telemóvel não cair e usamos a fita cola também. Hoje temos já tripés, graças a Deus. Temos aqui uns tripézinhos que estão nos a ajudar a fixar as câmeras e as luzes. Enfim, é assim que a vida começa. Então é preciso ânimos. Nós precisamos da tua força, da tua energia. Precisamos que nos assistas para nós podermos crescer. Porque sem a tua ajuda, sem o teu apoio, nós não iremos a lado nenhum. Até porque não é à toa que quase todo youtuber pede os likes, pede os comentários, pede que as pessoas se inscrevam, porque só assim é que a pessoa pode crescer dentro do YouTube. Inscreva-te no canal, ative as notificações e estamos juntos.